Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em João 10. Versículo 3, João 10, 3. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Versículo 5. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser como essas ovelhas que ouvem a voz do pastor. Que tu possas trazer nessa noite revelação aos nossos corações, que a palavra rema flua do teu trono para as nossas vidas. Me esvazio de mim mesmo, Senhor. Ofereço a ti todo o meu ser, a minha boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traga nessa hora a palavra de sabedoria, que os dons fluam neste lugar, que o Espírito tenha plena liberdade de agir, que sejamos transformados totalmente para a glória do teu santo nome. Amém. O que acharam do vídeo? Interessante, né? 3 pessoas que não eram pastor daquele rebanho tentaram chamar aquelas ovelhas. Todavia, aquelas ovelhas não deram nenhuma atenção. Mas quando o verdadeiro pastor começou a chamar aquelas ovelhas, elas reconheceram a voz do seu pastor. E a Bíblia diz no versículo 5 que nós lemos que as ovelhas do Senhor não reconhecem a voz do estranho. Não dão ouvidos à voz do estranho. Isso não quer dizer que essas ovelhas elas não ouviram as vozes estranhas, mas elas não deram atenção a essas vozes. Amém? Amém. E o que Deus quer falar conosco nessa noite? Quem foi o primeiro homem a ouvir a voz de Deus? Adão, muito bem. Deus sempre teve o interesse de se comunicar com o homem, de falar com esse homem. Eu não sei quais foram as primeiras palavras que Deus disse a Adão, quando Adão abriu os olhos. Mas eu sei que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com este homem. A sua voz era ouvida. De lá para cá, Deus sempre manteve essa comunicação com o homem. A voz do Senhor, versículo Salmos 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros dos líbanos. A voz do Senhor faz tremer a terra. A voz do Senhor
Senhor é como relâmpago, trovões. A voz do Senhor é poderosa. E esse Senhor, esse Deus, Ele tem diversas formas de falar comigo e com você. Ele sempre está interessado em conversar, em nos falar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, para sempre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quero que você abra em João capítulo 6. Versículo 44. Vamos ver o que Jesus disse. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Isso é muito tremendo. Jesus está dizendo, olha, que ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. E Ele disse que o Pai vai ensinar a todos. Que coisa tremenda, gente. Eita Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Jesus está dizendo, todos aqueles que estão ouvindo o Pai, eles estão vindo a mim. Vocês não entenderam? Não entenderam? Jesus está dizendo assim, olha, todos aqueles que estão ouvindo o Pai, eles estão vindo para mim. Amém. Aleluia. Jesus disse, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, não atrair. E todos aqueles que estão ouvindo o Pai, estão vindo para mim, Jesus disse. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Deus está falando. Deus está falando. E Jesus disse, olha, Deus vai ensinar a todos. E vai atrair para mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Mas todos aqueles que ouvem o Pai, vêm a mim. Aleluia. Aleluia. Deus está falando. A sua voz é poderosa. Sua voz é poderosa. Deus quer nos ensinar todas as coisas. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Jeremias 31. Jeremias capítulo 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala conosco, Pai. Nos atrai. Capítulo 31, versículo 33.
33 e 34. Eis, portanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. 34. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não lhe permitirei recordar mais dos seus erros. Deus está dizendo: eu mesmo vou colocar no coração das pessoas, colocar na mente das pessoas o conhecimento acerca de mim. Eu mesmo vou colocar a minha Torá, a minha palavra, a minha lei dentro das pessoas, e essas pessoas sentirão desejo de fazer uma nova aliança comigo. Deus mesmo quer falar comigo e com você. Deus mesmo, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus está sempre falando, sempre. Nós estamos ouvindo, porque Ele disse: eu mesmo vou colocar esse sentimento dentro de vocês, essa palavra dentro de vocês, esse conhecimento acerca de mim. Eu vou perdoar o pecado de vocês. Deus mesmo tem o interesse de falar comigo e com você. Glória a Deus. Voltando para João 10. Você pode dizer: Vilmar, Deus estava falando para Israel, estava falando para os judeus, meu irmão. 10:16. Vamos ver se ele estava falando só para os judeus. João 10:16. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Que aprisco? Que não são os judeus, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo, Jesus está dizendo que existem outras ovelhas que não fazem parte daquele aprisco, que não são da casa de Israel. Jesus está falando de mim e de você. E essas outras ovelhas ouvirão a sua voz. E não será mais dois rebanhos, será apenas um rebanho e um pastor. Aplauda o Senhor por causa disso. Aleluia! Aleluia! Deus está falando. Deus está falando. Nós vamos ver alguns tipos de pessoas que ouvem a Deus ou que não ouvem a Deus.
A primeira pessoa é pessoas que não ouvem a Deus por estarem inquietas, preocupadas, ansiosas. Lucas capítulo 10. Por que eu não ouço a Deus? Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Marta não estava ouvindo o seu Senhor, porque estava inquieta, preocupada apenas em fazer. Você sabia que muita coisa que nós fazemos, até mesmo coisas lícitas na casa do Senhor, muitas vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos só trabalhando com métodos, com regras, e não procuramos ouvir o que é que Deus quer que eu faça. Naquela hora, Jesus queria que Marta e Maria estivessem aos seus pés, ouvindo os seus conselhos. Porque muitas pessoas não ouvem a Deus? Porque não estão prestando atenção no Mestre. Deus fala hoje. Hoje eu falei com Ele, e Ele falou comigo. Deus fala hoje. Mas estamos preocupados com tantas coisas. Como diz o pastor, preocupado com o leite do menino, com a conta que vai vencer. Esquecemos de parar e ouvir Deus. Por que não ouvimos a Deus? Outro tipo de pessoa, pessoas que estão ouvindo, mas não estão discernindo. Eu não vou abrir por causa do tempo, mas todos nós conhecemos a história de Samuel. Ainda quando garoto, ouviu a voz de Deus. Samuel se levanta, pensando que Eli é que estava falando com ele. E pela segunda vez, a voz ecoa: Samuel. Acho que era um grave bem mais forte que o meu. E Samuel desperta. Diga a Eli: eis-me aqui, Eli. E muitas vezes Deus está falando conosco e nós não estamos entendendo, compreendendo, nem discernindo que é Deus que está falando conosco. Deus
está falando às vezes por meio das circunstâncias. Eu estava falando ontem na célula, eu conheço um rapaz, né? E aí nós jogávamos bola junto. E esse rapaz, eu nunca tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele. Mas esse rapaz começou a viver e a passar um vendaval na vida dele, um reviravolta, um tsunami na vida dele. E aí isso fez com que nós nos aproximássemos. E essa pessoa se tornou aberta a ouvir do amor de Deus. Nunca imaginei que essa pessoa estaria quebrantada, chorando, sendo tocada pelo amor de Deus. Deus falou com ele por meio das circunstâncias. Mas muitas vezes Deus está querendo nos falar, mas não estamos discernindo a sua voz. A sua voz continua ecoando. Continua ecoando. E Samuel não compreendeu, naquele momento, a voz de Deus. E como Eli era mais experiente, ele entendeu, é o Senhor. Quando ele me chamar, você diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Amém? Amém. Quando Deus falar com você, diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo, que a tua serva ouve. Glória. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro tipo de pessoas são pessoas que estão ouvindo a Deus, mas estão fugindo da sua voz. Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala que Deus chamou Jonas para ir para Nínive, pregar o arrependimento naquela cidade. E Jonas foi para onde? Para Tarso. Um caminho totalmente diferente. Jonas até estava ouvindo a Deus, até estava compreendendo a Deus, mas decidiu não obedecer a sua voz. E muitas vezes isso não ocorre comigo e com você. Deus está falando, Deus está dizendo: olha, isso está errado. Deus está dizendo: olha, faz isso. E nós vamos para um caminho totalmente contrário. Então esse caso não é um problema de ouvir a Deus, é ouvir e obedecer. Obedeça a voz de Deus. Deus conhece tudo, Deus sabe o futuro. Talvez a gente não entenda o presente, o que vai estar acontecendo no momento, mas Deus sabe além. Se Deus pediu, é porque Ele sabe de todas as coisas. Uma frase da apóstola Valnice que eu amo é que ela disse para o Senhor: te obedecerei, te servirei sem nunca te questionar. Que exemplo de obediência! Mesmo quando eu não entender, eu vou te obedecer sem nunca te questionar. Amém? Deus é bom, Deus é bom. Quarto tipo de pessoa: pessoas que estão ouvindo, mas estão endurecendo o seu coração. Abra em Hebreus capítulo 3.
Hebreus capítulo 3, versículo 15. Por esta razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Pessoas que ouvem a voz de Deus, mas decidem endurecer o seu coração. Que o Senhor não encontre em nós corações petrificados, porque Ele disse que arrancaria os corações de pedras e colocaria corações de carne. Aleluia. Amém? Ele removeria os corações de pedra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu irei adiante delas, e eu irei guiá-las. Mas existem pessoas também que, como Adão, já ouviram a voz de Deus, já ouviram os conselhos de Deus, mas preferiram dar ouvido à voz estranha, rejeitaram a voz de Deus. A voz estranha disse para Eva: não é bem assim que Deus disse, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão como eles, conhecedores do bem e do mal. Estamos deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz estranha. Quero pedir autorização a Hilton para compartilhar o seu testemunho. Posso? Pode vir, é melhor você do que eu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Quero compartilhar um pouco do meu testemunho daquilo que Deus Ele tem feito na minha vida durante essa trajetória. E Deus Ele tem feito algo sobrenatural. E eu creio que antes de eu me converter, glória. Amém. Sim, queridos, glória a Deus, que Deus é bom e Ele traz a expectativa ao nosso coração. Querido, é o seguinte, uma experiência tremenda que eu passei a semana passada, a fazer 15 dias hoje. Experiência que eu contei a Vilmar, contei ao pastor, eu contei a umas irmãs, que realmente aquilo que estava cheio para contar, que Deus fez comigo naquela casa. Era mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde, quando eu vinha para comprar pão. E na volta, quando eu voltei para casa, eu sempre a minha trajetória ali, indo para a creche Albina Cabral, subindo. E quando eu cheguei ali, eu louvando a Deus e agradecendo a Deus por o que Deus tinha feito, né? E eu nunca tinha falado de Jesus para um rapaz. A minha palavra só era: oi, olá, tudo bem? Então, passava, o que ia acontecer? Quando eu passei de frente à garagem dele, eu andei mais ou menos uns 20 metros, e Deus, Ele ali, eu vi uma voz de muitas águas, mandando eu parar.
pare. Aí eu parei, olhei para o canto, olhei para o outro, eu disse, eu acho que eu E eu continuei, eu digo, eu vou embora, porque está quase na hora do culto, era umas 4, 5h30, umas 5h40, era quase na hora do culto. Eu disse, eu vou embora. Quando eu montei na bicicleta novamente, aquela voz novamente, pare. Eu não mandei você parar? Pare. E ali eu gelei, eu disse, vou parar, desci da bicicleta, fiquei lá, deixei a bicicleta lá no canto, lá, com o pão, sentei no meu fio, e Deus começou a falar no meu coração. Disse, olha, vá diretamente àquela garagem e fale do meu amor para aquele rapaz. Diga a ele que eu amo e tenho um plano na vida dele. E ali eu gelei, querido Deus, comecei a chorar, pedindo força ao Senhor para levantar, porque eu estava sem força nas pernas para Deus, eu vou. Eu atravessei a avenida, a pista, e eu fui em direção ao rapaz, ele estava lá, tirando o óleo da moto dele. Lá eu disse, garoto, eu estou sentindo algo aqui que eu nunca senti antes de falar de Jesus para você. Eu queria só 2 minutos seu. E quando aconteceu, ele veio até mim e já, diga, irmão, o que é que há? Digo, querido, vim falar algo da parte de Deus. Deus está mandando lhe dizer que Ele lhe ama, Ele tem um plano na sua vida. Aleluia! O amor que Ele tem por você não é com o amor que o mundo tem para dar, é com o amor que Ele morreu por mim e por você na cruz. Aleluia! O que aconteceu, queridos, é que ele começou a chorar. E ali eu disse, eu posso orar por você? Ele disse, irmão, irmão, eu estava muito obrigado pela palavra, eu nunca estava precisando de uma palavra dessa, mas chegou na hora certa, uma palavra séria, começou a chorar. Então o que acontece? Eu disse, eu posso orar por você? Ele disse, pode. Eu comecei a orar, carro passando lá, e eu não estava concentrado no céu. E eu comecei a orar com ele e ele me abraçou. Então, querido, ali foi que ele fosse um fardo que ficou ali da missão que Deus tinha mandado. E eu peguei, fui para casa com meu pai, troquei de roupa na descida, tem um monte de gente lá, e disse, negócio de política, você volta da rua, vem embora. Quando eu cheguei aqui, soube do resultado. Soube do resultado que o guerreiro ele levou 6 tiros. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque que me falou foi o irmão Antônio, que eu não sabia de nada. Mas o que acontece? Até hoje eu paro e analiso direitinho. Aquilo que Deus mandar você falar, você fala. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então, queridos, a gente tem que estar sempre fazendo a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Deus fala ou não fala? Deus estava dando a última oportunidade àquele rapaz. Infelizmente ele não aceitou aquela oportunidade. Então Deus está sempre falando, gente. Nós é que precisamos ouvi-lo. Muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas. Precisamos parar e ouvir a Deus. E nunca vamos errar. Amém? Fique de pé. Vamos orar nessa hora.